o dirigente da reunião mediúnica, né? O capítulo 5, então. A gente vai trabalhar os dirigentes na reunião mediúnica. Pensando no que a Gabi trouxe para nós, quando a gente pensa numa orquestra, né? Tem diversos ali instrumentos para lá e para cá tocando. Mas tem alguém que está coordenando esses instrumentos todos, né? Então, às vezes ele não está ali percebendo toda a nota, ele está dando instruções e coordenadas para que o trabalho possa acontecer. Mais ou menos nesse olhar que a gente vai ter o dirigente, tá? Qualidades que precisa ter. A tendência de muitos iniciantes na doutrina, especialmente os que não são médiuns, é organizar logo uma reunião mediúnica e dirigi-la. Então, muitos que estão chegando na doutrina, que às vezes nem estudado ainda, nem um estudo se colocou a fazer, a primeira coisa que ele quer fazer é falar, eu não sou médium, vou juntar pessoas que são médiums e vamos tocar uma reunião, porque eu quero ouvir o plano espiritual e vamos ver o que vai ser. É a primeira coisa que muitos querem, né? Porém, dirigir uma reunião mediúnica espírita exige conhecimento doutrinário para poder entender os fenômenos e saber como agir em cada caso, bem como analisar as comunicações dos espíritos e o trabalho dos médiuns. Então, por que conhecimento doutrinário? Eu preciso saber a maneira como está sendo cuidada daquela comunicação, ou como o médium está exteriorizando aquela comunicação, se está nos princípios espíritas. Se nós estamos trabalhando com uma segurança baseada no que Kardec trouxe, a orientação do dirigente é orientar de fato. Olha, eu preciso ver, mas isso para eu saber se está certo, eu tenho que ter um conhecimento da doutrina. É o primeiro passo, tá? Então, por isso que é importante. E se a gente olhar, o dirigente ele vai ser o que do trabalho? Ele vai ser a referência de todo mundo. Qualquer dúvida que tenha, eu vou olhar para o dirigente. Então, ele passa a ter essa responsabilidade. Ele pode falar assim, olha, eu não sei sobre isso, mas eu sei que lá no livro dos médiuns tem. Eu sei que tal lugar tem. Vamos procurar, vamos isso, vamos aquilo. É essa pessoa que tem que dar um norte para a gente, porque decore talvez ele não saiba, mas ele tem que saber aonde vai buscar isso, tá? Tem que ter qualidades morais, porque os espíritos só respeitam a autoridade moral. O nome de Deus não tem influência sobre os espíritos imperfeitos, senão na boca daqueles que pode deles se servir com autoridade pelas suas virtudes. Na boca do homem que não tenha sobre o espírito nenhuma superioridade moral, é um nome como um outro. Ela trouxe a referência lá do livro dos médiuns, né? E aí, ela traz uma referência assim, os filhos de Seva, lá em Atos dos Apóstolos. Quando a gente pega Atos dos Apóstolos, vai contar a história dos discípulos depois da partida do Cristo. Então Jesus foi embora, ele já havia aparecido, falado para eles saírem, né, do fechamento, do medo que eles estavam, para eles poderem ir trabalhar e de levar os ensinamentos. Paulo já estava, né, junto com eles, o apóstolo Paulo, e eles estavam indo de cidade em cidade para expulsar os demônios, as influências que estavam vindo. Só que Paulo falava sobre Jesus, da forma como Jesus expulsava aqueles espíritos, né? Então Paulo vinha e falava, em nome de Jesus, né, eu ordeno que você deixe esse corpo. Era esse o olhar, né? Eles fazendo essa expulsão dos espíritos. Aí Paulo ensinou alguns judeus, e os filhos de Sevas, que eram 7, eles saíram também, cidade a cidade, para fazer, né, para desencaminhar, para tirar esses espíritos que estavam ali perturbando. E aí tem um obsessorzinho, um espírito ali, falou assim, bom, Jesus eu conheço, porque eles falavam, ó, em nome de Jesus, conforme os ensinamentos de Paulo, eu ordeno que você se afaste. E deu certo com muitos, usando o nome de Jesus e falando sobre Paulo. Aí um espírito falou assim, bom, Jesus eu conheço e Paulo eu sei quem é, mas e você? É muito fácil você querer me tirar daqui usando o nome de Jesus e falando sobre Paulo. Mas que moral você tem que força você tem para me tirar daqui? Então é muito normal em reuniões
de desobsessão, por exemplo, que a gente use muito a palavra, o nome de Deus, mas a palavra Deus, porque a palavra Deus tem uma vibração que há em determinados momentos da comunicação, que você tenta fazer eles falar em Deus, porque o que vai ressoar dentro deles vai dar aquele choque para eles poderem se libertar um pouco, em desobsessão. Só que não adianta você falar, fala a Deus, que ele vai falar, quem é você? Se você não tem uma moral para estar fazendo aquilo. Porque lembra que é a soma de todas, né? Só que a gente pode pensar assim, bom, então aqui ninguém vai ser dialogador, porque quem tem essa moral? Só que a gente vai ter que lembrar no início que ela colocou, da boa vontade, do bom propósito no bem. É daí que nós estamos. Perfeito nós não somos. Mas se a gente entra numa reunião dessa, com boa vontade, no trabalho do bem, com um trabalho sincero, é dessa moral que nós estamos. Por que ele trouxe esse exemplo? Porque os filhos de Seva, na verdade, eles não estavam buscando se transformar. Eles pegaram uma fórmula que já Paulo tinha apresentado e estavam tentando replicar. E o que mais a gente tenta fazer como dialogador é olhar o vizinho e falar, vou fazer igualzinho. Teve uma hora que o Léo falou essa palavra e o Espírito desmontou. E aí você vai lá e o Espírito fala. Tem espírito que já chega falando, não me vem falar com esse negócio de Deus, não vem trazer minha mãe que não vai adiantar nada, não vem falar de Jesus, que isso eu já conheço mais do que você. E aí você fala, e aí? Então, é esse o ponto que a gente tem que ter. Então, é esse que ela está trazendo. Tem que ter a questão moral e sincera. Ela fala, meu irmão, também não sou. Eu não sou essa santidade que você espera, mas o que eu espero é que você saia dessa condição. E aí tem que ser verdadeiro. Se eu tivesse na tua condição, eu esperaria que alguém viesse me buscar. E é essa oportunidade que eu espero que você aceite agora. Aí a gente está trocando sentimento. Então não precisa ter uma fórmula. A gente tem que estar de coração nesse processo. Eu não vou chegar e falar, Deus, fala a Deus. Nada, não vai adiantar nada. Porque não teve o ponto central disso, né? Tá. Outro ponto do dirigente, né, das qualidades, ele precisa facilidade e clareza na expressão de ideias, para o diálogo com os espíritos e na orientação ao grupo e ao público. Se for alguém muito enrolado na fala, que a gente não consegue entender, que as ideias não estão muito assim alinhadas, atrapalha o grupo, né? Fala, não entendi muito bem o que ele quis dizer. Você põe um gado, às vezes, para conversar com o espírito, não dá certo. Porque ele tem alguma dificuldade ali. Então a gente tem que pegar e falar, bom, é mais fácil que você fique como sustentação, ou que trabalhe esse. Tem condições de a gente trabalhar de outra forma. Então pode ser que piore, porque não chegue claro, né? Nós tínhamos uma pessoa no trabalho, que ele foi ficando de idade, e ele não ouvia muito bem, porque ele foi perdendo, né? E aí tem que ter um jogo de cintura, mas ao mesmo tempo um compromisso muito grande com a doutrina e falar, olha, às vezes está na hora de parar de dialogar, mas é difícil a gente ter esse diálogo. Mas quando foi o ápice do negócio? O Espírito estava vindo falar, ele tentava comunicar com o Espírito, e aí o Espírito falou assim, mas eu me matei. E aí ele não sei o que ele entendeu, eu falei, mas que coisa boa, meu amigo, né? E aí todo mundo... Aí na hora da espiritualidade, pum, acabou a comunicação, porque com certeza ela tira ali, desliga, mas de certo modo serviu para nos orientar de, olha, deu, não dá, porque vai prejudicar. O Espírito estava buscando um consolo ali, desesperado, e ele, que coisa boa. Nós imagina. Então tem que ter essa clareza na expressão, né? Vocês acham que é fácil, né? Reunião mediúnica é gostoso, né? É. Trato fraterno, com firmeza ou tolerância, conforme for necessário, né? Então tem que ter o lado fraternal, mas tem que ter firmeza, né? E tolerância também. Qual a função do dirigente em relação ao grupo? É o polo que deve canalizar a confiança e a boa vontade de todos do grupo, representando para os encarnados a diretriz espiritual. Alguém, todos confiando nele, né? Como um líder, deve estar consciente de suas responsabilidades para com o grupo, procurando atrair todos para o trabalho, não só com palavras, mas principalmente pelo exemplo. Então a gente tem que, como dirigente, ser o exemplo, né?
Então também não adianta eu querer fazer tudo, eu tenho que convidar as pessoas para estarem juntos, né? Esse é um papel do líder, né? Não é que ele vai lá e faz assim, não. Vamos junto, né? Esse é o ponto, tá? Para bem dirigir os seus companheiros, deve interessar-se fraternalmente por todos. Uma coisa legal que está acontecendo, eu estou num grupo, né, de trabalho mediúnico. Eu estou em mais, né, mas um especial, que é o último grupo que saiu, inclusive. Toda reunião, acabou a reunião de hoje, por exemplo, amanhã cedo o dirigente entra perguntando um por um como está, como não está, como passou a noite, como não passou, qual foi, tudo. Então, assim, esse cuidado é essencial. É lógico que a gente começa a ter grupos maiores, né? Nós estamos num grupo grande, considerado aqui, se a gente for pensar numa reunião mediúnica. Então, às vezes, a gente não consegue estar próximo de todo mundo toda vez. Então, a gente pede o contrário também, que vocês possam estar próximos da gente. É um grupinho um pouquinho menor, lá está com quanto? Acho que 13, 14, né? Uns 12. Então, é mais fácil você poder estar mais próximo, né? Tá? Então, tem que ter essa proximidade, tá bom? Procurar combater neles os vícios espirituais, os misticismos exagerados, o personalismo, ideias pessoais, amor próprio, animismo, fanatismo e os maus costumes. Então esse é o ponto que o dirigente tem que ter com todos. Por isso que a gente tem que ter liberdade. Eu falar, olha, não está legal, isso aqui é misticismo, não tem o porquê. Isso aqui prejudica o grupo. Isso aqui é você que está trazendo, presta atenção, vamos junto vencer isso. Porque eu, como médium, gostaria de trabalhar da melhor forma possível, mais proveitosa. Então, se eu tenho algo que me impede, eu gostaria que alguém viesse e falasse, Leonardo, isso aqui atrapalha a tua comunicação. Ou isso aqui não está legal, vamos mudar. Porque não é uma crítica, é um dar as mãos para a gente trabalhar junto. Tá? E outra coisa, o dirigente, ele passa a ter algumas informações espirituais, ainda que de forma intuitiva, né, sem que ele perceba, mais do que os outros. Porque como ele é o ponto central, ele vai escutando uma coisa de um aqui, outra coisa daqui. Então, como nós tivemos uma experiência semana passada. Eu havia comentado com uma pessoa sobre um termo em específico, né? E a pessoa tinha falado, nossa, que termo pesado, diferente no sentido moral da coisa. Aí nós tivemos uma reunião mediúnica e a pessoa que trouxe a comunicação, ela falou assim, sei lá, essa comunicação não fez muito sentido para mim. Aí eu esperando passar um pouquinho, falei, bom, não fez sentido para você. Mas esses termos que foram falados aqui foram termos que nós tratamos em outro lugar. E aqui está falando os termos de novo. Então vamos voltar na comunicação. Porque o dirigente tem essa ligação. Então, inclusive, falar, olha, isso aqui é importante, isso aqui não é importante, ou isso aqui eu não sei se é importante, deixa guardadinho. Ele tem esse papel, tá? Essa necessidade. Fazer delas pessoas de consciência nova, desprovidas de fingimento de santidade, capazes de dar bom testemunho de convicções espíritas, com honestidade, resignação, perseverança no bem. Orientá-los no estudo doutrinário, na atuação na reunião e no trabalho espírita em geral. Conscientizá-los da necessidade de o grupo e seus participantes se entrosarem com o centro ao qual pertencem, tornando-se seus sócios e observando estritamente seu estatuto e regulamentos. Então, o que ele traz aqui, nós precisamos entender que ao primeiro momento que a gente começa a ter um olhar com a espiritualidade, porque enquanto a gente está só na teoria, está tudo certo. Quando a gente passa a ter um contato com a espiritualidade, a nossa cabeça tem que pensar, então aquela história de a vida não acabou, ela não acabou. E aí é hora de a gente olhar para dentro de nós e mudar muita coisa que a gente faz pensando numa vida muito só, não materialista no sentido do dinheiro, mas de achar que o mundo é só o que a gente vê. Esse é o ponto, o materialismo nesse ponto. Então ela fala, olha o centro não como um lugar que você vai uma vez por semana, mas alguém que você precisa fazer parte dele. Não tem propósito você ir numa reunião apenas mediúnica se você não estuda, se você não busca melhorar, se você não sente o centro como parte de você. Porque senão vira um compromisso. E não é um compromisso no sentido custoso do negócio.
Então, por isso eu falo, olha, vai entender como funciona um centro espírita, né? Vai entender tudo como acontece, porque é importante. Ah, eu quero participar do centro, eu quero fazer parte, que o centro faça parte de mim também. Então vai entender como um centro funciona. Não vai só numa reunião mediúnica e pronto, tá? Fazendo assim, o dirigente estará preparando elementos para que o espiritismo se avolume e espalhe, cooperando para a reforma da humanidade e a instalação de um mundo melhor na Terra. Então nós vamos nos preparando, nós vamos nos orientando, nós vamos tornando pessoas melhores. Pelo exemplo, a gente passa isso para outra pessoa e consecutivamente, né? Esse é o olhar nosso. Deve ainda o dirigente preparar 1 ou 2 assessores que o auxiliarão e substituirão nos seus eventuais impedimentos justificados. Então, de repente, o dirigente tem um problema de saúde e aí alguém tem que substituir. Então, a ideia é cada grupo mediúnico que vai saindo, cada ciclo, cada GM novo, a ideia é que a gente transforme, pegue um dirigente já experiente de outro grupo e que transforme 2 em assessores disso, para que amanhã esses assessores assumam outros trabalhos. É assim que a gente vai caminhando, tá? Tem um grupo da casa, que é um grupo específico, que nós temos o dirigente espírita está com sérios problemas, não sérios, está com problemas de saúde, e ele não está conseguindo vir. E aí as atividades estão todas batendo os horários, não consegue achar gente para estar lá, porque a gente não conseguiu, não tem gente, né? Consegue abrir mão de um lugar para estar lá. E o grupo está ali tentando sobreviver, né? Porque não foi preparado, é um grupo antigo, não foi preparado os substituintes, né? Então ele fala assim, precisa de alguém lá, mas agora não tem como, porque o grupo foi tomando uma forma diferente e aí não consegue, né? Então é preciso que a gente tenha esse olhar, tá? Suas funções na reunião do dirigente: presidir o trabalho, encaminhando o seu desenrolar e mantendo a disciplina do ambiente. Então ele que vai falar a hora de começar, a hora de fechar e dar as orientações. E pedir silêncio, porque é normal com o tempo das comunicações vai aumentando, né? Observar os acontecimentos que se verificarem, intervindo no que for necessário em relação aos espíritos, médiuns e demais participantes. Então, o Rabi falou, às vezes ali uma conversa que não está muito legal, a ideia não é que ele entre truncando o espírito, brigando com o espírito, não. Ele precisa mudar o foco da conversa. Então tem hora que o dialogador não está conseguindo seguir mais, ou que o espírito está enganando o dialogador. Aí o dirigente chega e fala, olha, ele está te enganando, não é isso. Aí o dialogador fala, então eu não estava percebendo, agora ele muda o rumo da conversa. Ou então ele entra na conversa, fala, começa a trazer uma visão diferente para o espírito começa a amolecer um pouco, aí ele fala, ó, toca daí porque agora essa parte mais dura, né, já foi rompida. Então esse é o papel dele, tá? Analisar com raciocínio e lógica as comunicações dos espíritos, aceitando com respeito e gratidão o ensino dos superiores e controlando e orientando os inferiores. Então, o dirigente que vai trazer a validação se a comunicação deve ter valor, a gente deve gastar tempo nela ou não, tá? Instruir os médiuns no sentido de bem compreender as funções mediúnicas, procurando corrigir-lhes fraternalmente os hábitos e vícios mediúnicos que os prejudicam. Procurar conscientizar todos os participantes quanto ao correto comportamento e participação nos trabalhos. Então, ele vai trazendo orientações para o grupo, né? Se ele vai trazer orientação para o grupo, o dirigente é alguém muito superior a nós? Sim ou não? Mais responsabilidade. É isso aí. Então, ele não é superior, né? Ele não tem né? A gente nem pode olhar ele como sendo essa pessoa superior. Com respeito, sim, né? Tá? Então, dirigente é superior aos seus dirigidos? Está investido na maior parcela de responsabilidade, como foi falado, né? O que não quer dizer que ele deva se considerar superior aos demais companheiros do grupo. Ele é responsável pelo grupo. A gente fala muito isso, o dirigente é o responsável. Se o grupo perde a mão,
é o dirigente que perdeu a mão. Porque a qualquer momento ele pode falar, a partir de hoje, para a comunicação. Vamos voltar a estudar, porque não está legal. Então esse negócio de falar assim, ah, mas é que o médio tal, fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo, foi por causa disso que o grupo se perdeu. Não, se perdeu porque o dirigente perdeu a mão. Acontece? Acontece. Nós já tivemos essa experiência. Trouxemos todo mundo de volta. Vamos estudar todo mundo de novo. Tá? A gente ter confiança, porque às vezes a gente fica na dúvida, nossa, não é? E tem que falar, né? Acreditavam que eu estava escutando. Então, a partir do momento que é criado um elo de confiança, é muito melhor. E a importância da reunião, né? Nada é para brincar. Essa questão do respeito foi bem lembrado, né? Recentemente, eu posso falar porque, como tem vários grupos, ninguém sabe qual é o grupo. O dirigente puxou a orelhinha, mas não foi esse o sentido, né? Falou, ó, não tá legal isso aqui, precisa corrigir isso aqui, porque tá atrapalhando. Aí a pessoa do outro lado falou assim, eu não concordo. Mas doutrinariamente está falando que está atrapalhando. Mas eu não concordo. Então a gente vai olhar e analisar se vale a pena ter a pessoa dentro desse trabalho, que eu nem lembro se era médio ou não. Mas se for um médio, por exemplo, num trabalho desse, olha, agradeço, mas não adianta continuar. Isso dentro de uma área do experimental. Não estou falando nem no trabalho contínuo, quer dizer, alguém que está saindo do ciclo T e fala, não concordo. Às vezes a gente não concorda porque ainda não vivenciou a experiência. Quem já vivenciou entende um pouquinho mais na prática o que atrapalha e o que não atrapalha. Em questão de construção mental mesmo, de energia psíquica, né? Então o respeito, conversa, marca um dia, um atendimento fraterno, olha, eu não entendi o porquê, aonde está, aonde não está, vamos lá. Porque aí todo mundo olha para o dirigente e fala, será que esse cara é ou não é? Porque ele não pode truncar, porque se ele matar a história ali, ele pôs goela abaixo, não é esse o propósito da doutrina. Então tem todo esse ponto. Agora também, aceitar sem entender também não está certo. Então, conversa, precisa ter diálogo, tá? Mas com respeito. Pode dirigir mediunizado? Precisa ser médio para dirigir um trabalho? É melhor ou é pior? É pior. Segundo Emmanuel, ela trouxe Emmanuel, né? Numa reunião mediúnica, o médium é o coração e o dirigente é o cérebro. Então o médium vai trazer toda aquela emoção do espírito, né? E aí o dirigente tem um papel mais racional. Enquanto o médium deve se comportar com o sentimento, fé e desprendimento e ser passivo, o dirigente tem de ser o raciocínio e a lógica, sempre atento e ativo. Como poderá uma pessoa exercer as duas funções ao mesmo tempo? Se eu estou dirigindo um grupo, como eu posso dar passividade? Ninguém está falando de vou ficar o tempo todo incorporado, né? Dar passividade. Não é esse o propósito. Mas como eu posso olhar dentro da razão se eu estou abrindo a janelinha para o plano espiritual? Ah, mas é só o mentor que se comunica. Mas tem médiuns aí que o mentor foi embora, né? Porque a gente vê muitas coisas aí na TV, na internet, o que aconteceu, né? Então, não tem problema você ser um médium, mas trabalhar mediunizado como dirigente não é legal. A gente perde essa razão do negócio, né? Tá? Portanto, se o dirigente também tiver mediunidade, quando for trabalhar como médium, deve entregar a direção do trabalho a outros companheiros capazes de dirigir. Comparação. Um maestro, quando quer funcionar como músico solista, entrega a batuta, aquele instrumentinho, né, a outros músicos que dirigirá o conjunto.
Então tá tudo bem, você quer trabalhar hoje? Tem dirigente que fala assim, olha, hoje eu quero trabalhar. Tá bom, então cadê aqueles 2 que você preparou? Hoje eles dirigem o trabalho e você fica como médium. É esse ponto, tá? Outras inconveniências de um médium também ser o dirigente. Pode ficar no domínio do espírito manifestante, que através dele domina o grupo, até em assuntos que só compete aos encarnados. Então ele dá passividade, ele não tem ninguém que consiga lidar com um espírito um pouco mais difícil, e aí? Quem vai dialogar com o espírito? Aí vai ter que a espiritualidade vir para poder desligar aquela comunicação. Geralmente, como lição, deixa sofrer um pouquinho. Para entender que, né? Então, aí tem todo mundo desesperado ali, porque não sabe como lidar com a situação. Então, é um inconveniente. Seus próprios pensamentos podem interferir nas comunicações. E se ele for médium principal, antigamente é o médium principal, né? Como tinha poucos médios, tinha aquele médium principal. Era só aquele que dava certa comunicação, né? Sua palavra se confunde com a do mentor. Não é contrariada por ninguém e o médium pode passar a dominar o grupo. Então, o médium o dirigente dá uma comunicação mediúnica, uma orientação mediúnica. Quem vai ser o crivo? Ninguém. Então, aquela comunicação passa como ser verdadeira. Sendo que o papel dele eu deixo a comunicação vir e eu vou analisar se realmente ela está dentro de um processo racional. Tá? Para dirigir um grupo mediúnico, portanto, não é indispensável ser médium de psicografia, psicofonia, nem de efeitos físicos. Então não precisa ser médium. Se for médium, quando estiver no comando da reunião, será conveniente que das mediunidades que possuir, só utilize as que não lhe tire a lucidez, de que vai precisar para estar atento a tudo, tais como a intuição, a evidência e a audição. Então, aí tudo bem. Agora, a visão ainda é um problema, porque pode ser que plasmem alguma coisa e ele tome como verdade aquilo, né? Então, você precisa ter outras informações. Quando o dirigente usa a visão, quando alguém está dialogando, o espírito está trazendo alguma informação e ele, como confirmação, pode usá-la. Não usar somente ele vendo e direcionar todo o grupo para o que ele vê. Então, é uma ajuda. E aí tem um texto complementar que eu vou pedir para vocês lerem depois em casa, da Conduta Espírita, tá? Do André Luiz. Alguma dúvida? Não? Mas mais para saber, considerando que, né, situação que às vezes a gente não conhece pode acontecer, uma vez que você está ali dentro do grupo, você observa coisas que de repente você fica na dúvida se seria a postura mais correta, uma forma mais adequada de acontecer, né? Por via de regra, você vai buscar conversar, óbvio, em particular e com respeito ao dirigente, né? E aí, se é o dirigente, o que você fala? Vou mudar a conversa, assim, ó. Se eu, Leonardo, começar a falar umas coisas que vocês não... Acho que não está muito legal. Com quem vocês falariam hoje? Não. Alguém vocês vão falar. Não pode conhecer só o Leonardo. Eu sou mais a Vanessa. Pronto. A Vanessa, a Cassandra, né? Porque, bem, hoje, eu estou como o corpo doutrinário da casa também. Então, assim, se o Leonardo não está com alguns problemas, vamos conversar com o corpo doutrinário. Agora, o corpo doutrinário é o Leonardo. Então, quer dizer, não pode ser com o Leonardo. Mas pode ser a Vanessa, pode ser a Cassandra, pode ser o Luciano. Então, isso aí, tá? Porque, às vezes, assim, somente quando a gente não conhece há muito tempo, não tem tanta intimidade com a pessoa, você não se sente tão à vontade de chegar direto para ele para perguntar, né? Porque tem gente que se limita. Sim. Pede um atendimento fraterno. E o ficar quieto também, às vezes, é uma coisa que incomoda, porque aí você consegue desequilibrar a vibração ali, porque você fica mais incomodado com a situação do que com... O ficar quieto não é a postura que a gente tem que ter nunca. Porque o ficar quieto, muitas vezes, é consentir o que a gente não entendeu. E às vezes a gente fica inquieto com coisas que a gente não entendeu. E aí você fala assim, olha, isso aqui que nós estamos falando vem daqui. Então aí fala assim, que eu entendi.
Então, às vezes, quando eu venho e trago uma ideia, então vamos falar da questão da palavra Deus. Você fala, olha pessoal, não adianta falar Deus para o Espírito. Aí eu vou te levar numa outra reunião e você vai ver o dirigente falando, no final, toda hora, fala Deus, 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 que é o método mais antigo, né? E aí eu falo assim, eu não concordo com isso. Aí eu vai falar assim, mas aqui, ó, tinha essa orientação aqui, assim, assim, assim. É um exemplo, muito superficial. Então, assim, o silenciar da doutrina espírita não pode existir. Tá? Então, quando você pega os médiuns que se desviaram do caminho, todos os trabalhadores, não todos, mas alguns falam assim, mas nós vimos, nós percebemos, nós fomos ficando quietos, nós tínhamos medo, nós tínhamos isso. E aí é que desanda. É aquela história, né? O silêncio dos bons, né? Não é? Uma coisa assim. Então, se você quer criticar o Leonardo, pode falar com a Vanessa, com a Cassandra, com o Luciano, qualquer um, tá? Alguma dúvida a mais? Não?